Fala pessoal, estamos retomando aqui o Rockcast, as entrevistas, agora num formato mais focado em discos, em singles e lançamentos, que é o que importa, né? Pelo menos não só para mim, mas acredito que para os músicos, né? Para os artistas que estão lançando aí seus trabalhos. E eu estou tendo aqui a honra de começar essa nova fase do Rockcast com o meu chapa Alex Antunes e o Fernando Bones, né? Eles lançaram em setembro do ano passado o disco do Displicina, que é um projeto nada convencional, mas com altos predicados, né? Porque ele explora, tem bastante experimentação, tem umas costuras sonoras ali que criam um resultado bem bacana. A gente vai falar mais, mas é um disco que ele é bastante visual, né? Por sinal, né? Então eu queria iniciar nosso papo aqui pegando o tema, né? O disco chama-se As Núpcias Ósseas e ele aborda ali, ele gravita em torno da morte, né? E coisas do tipo. Eu queria saber de vocês, quem puxou esse tema, como é que foi para vocês resolverem celebrar a morte ou a falta de vida? Esse tema, para mim, é um tema muito recorrente, né? E eu sei que o Bones também curte coisas como alquimia, né? E na alquimia, no xamanismo, a morte não é necessariamente a morte física, né? Ela é um símbolo de transformação também, né? A alquimia trata muito dos ciclos alquímicos, no qual a gente tem processos em que umas coisas se transformam em outras e tal, né? E uma experiência muito recorrente no transe xamânico é você achar que você está vivenciando uma morte ou uma quase morte, né? Frequentemente com a ingestão do uso de alguma substância chamada enteógena, né? Então, para mim, é um termo que é filosoficamente e magicamente muito interessante. Para mim, é por aí, né? E eu acho que, como é um tema que não é muito tratado, ou não é adequadamente tratado no mundo ocidental, ele fica rondando a imaginação da gente de um jeito meio sinistro, assim, né? Tem um aspecto na nossa civilização que é meio negar essa existência, a coisa da finitude, do ciclo, né? Né? Uma outra cultura, por exemplo, a mexicana, lida bem, e outras, né, tibetana, e tal, lidam bem com isso, né? Mas na nossa, todo mundo basicamente fica fingindo que não vai morrer, que não tem um tempo de validade. Então, acho que são esses dois aspectos aí que muito me atraem, né? Mas apesar de eu ter puxado o tema, o Bones, como eu estava falando, é um cara que é muito curioso com temas meio intrincados, obscuros e tal, né? Então também rolou uma convergência meio fácil aí, eu imagino, que tem composições minhas e composições dele que no conjunto, como você falou que teve a impressão, dialogam, né? Geram um todo assim. Sim, sim. E essa conexão, né, com esses temas e tal, é muito por sua causa também, né? Que eu já te falei dessa influência da magia, né? Da influência de aparecer esses temas na minha vida, né? Então, inclusive a partir de momentos como tomar ayahuasca e ter esses momentos de puta que pariu, eu vou morrer, né? Tô aqui na peia. E aí, desde então, eu compartilho muito, né, dessas ideias e tudo mais, e inclusive essa coisa, né, da alquimia que você falou, né, tem muito a ver com isso. E, e foi interessante, né, que assim, no nosso processo é meio que uma coisa puxa a outra, né? Eu estava até hoje relembrando aqui, dando uma passada na história do disco mesmo e tal, então assim, como que as coisas se encaixam, né? Também sempre naquela nossa conversa do pô, me fugiu a palavra, do Burroughs lá, O operador? o operador, isso mesmo, né? Dessa Ah, coisa de que as coisas acontecem e aí vão levando a coisa para um caminho, eu acho que meio também partiu disso, né? O tema foi se infiltrando aqui na nossa mente coletiva, né? Do Displicina, assim, e aí
as coisas foram surgindo, né? Inclusive letras, né? Essas letras que surgiram minhas, né? A partir desse input seu e tudo mais, e a coisa, né? Foi fechando. E assim, eu tava também dando uma outra, eu ouvi várias vezes, né? E eu tava tentando entender por que que me é tão visual esse disco, embora ele seja um disco comum de áudio, comum no sentido áudio, né? E eu acho que é talvez pela quantidade vamos chamar assim, vinhetas, né? Aquelas mini faixas, né? São 8, se eu não me engano. E eu acho que aquilo dá uma costurada legal nas músicas, mas costura de uma maneira que parece que você está realmente assistindo ali sei lá, um filme experimental, né? Começa até parecendo um pouco aqueles filmes meio da boca do lixo, né? Com a faixa um que tem ela, puta faixa, assim, que ela tem uma letra intrigante e que depois até separei aqui um trecho, né? Deixa o gozo secar, embaraçar ainda mais os nossos pelos displicentes, né? Quer dizer, tem essa liberdade, mas não é gratuita, né? Vocês vão costurando ali as temáticas e fica uma coisa visual bem legal, né? Eu acho que o disco ele começa bem e ele termina bem também, apesar da ode à morte ou à falta de vida aí, né? Sim, total. Essa música, né? Essa que você se refere, ela tem inclusive uma história muito engraçada, assim, né? Almoço Nu, né? Ela é uma. Eu fiz essa música, essa letra, depois de ver o Naked Lunch do Cronenberg, que é a adaptação do livro do Burroughs, né? E aí foi bem num contexto desse, bem diferenciado aí, que a gente costuma trabalhar, que ela veio numa dessas do operador, assim, eu tinha acabado de ver o filme e fui no banheiro, me deu uma puta dor de barriga, e eu fiquei naquela, assim, né, sabe quando você tá, assim, lá, né, acho que todo mundo já passou por isso, talvez, né, então, aquela coisa lá, aquela dor e tudo mais, aquelas pontadas e tudo, e de repente eu entrei num transe sinistro, assim. E assim, das coisas que, né, que o pessoal, inclusive do xamanismo e todo tipo de coisa que trata com essa coisa do transe, né? Um dos métodos de se entrar é com a dor, né? E aí, nisso, meio que veio a letra, começou a vir tudo, assim. E eu, por incrível que pareça, eu nunca levo o celular pro banheiro, tal. E eu tava com o celular A nessa letra hora. veio antes que que você estava ali tentando Veio, sair. sei lá, eu nem sei mais, foi um momento tão assim, foi um negócio realmente inexplicável. E aí a letra veio toda, e até por isso, né, ela é meio escatológica, não é à toa, né? Acho que também. Então, assim, e aí tudo isso fechou. E aí você falando dessa questão do filme, né, dessa ideia de visual, assim, então tem muito disso por essas influências, inclusive, né? Tanto isso de ter uma música que foi feita baseada, né, num filme, né, com essa inspiração, e muitas questões do Alex também, né, essas vinhetas. O Alex é o maluco das vinhetas, né? Ele tem aquela biblioteca enorme de sons que ele fica caçando aí pela internet e vai montando. E eu acho que no o começo do disco mesmo, acho que tinha mais vinheta do que tudo, né? Acho que meio que meio que partiu daí, né? Aquela coisa, essa vinheta do Ayrton, né? Do Ayrton Noir. Aí, então, O Alex é um Ele, alfaiate sonoro, né, Alex? total, 100%. Isso aí você falou tudo. E aí começou essa construção, né? Acho que o Alex pode falar melhor dessas influências cinematográficas, inclusive, que tem muito mais coisa, né, no disco, inclusive. o tema cinema volta várias vezes, né, ao longo do disco, né? Tem uma música inteira que é baseada numa ideia cinematográfica bizarra, que é se William Friedkin filmasse a morte do Pasolini. Aí inicialmente fui trabalhando com samples nessa perspectiva maluca, assim, né? Recolhendo também uns samples com a voz do John Balance, do Coil, tratando do assassinato do Pasolini, e fiz ali uma estrutura, e depois frequentemente, a gente faz overdubs, né? O Bond se meteu ali
nessa música um baixo que é, que é essencial para a pegada dela. Esse ruído aí está muito barulhento? Está entrando Apareceu muito no agora. microfone? Até achei que fosse, eu estava vendo aqui, na hora que eu estava lendo o nome da faixa, que aí you can hear the bones humming. Eu até achei que fossem os ossos que estavam uivando aí, mas Mas não. tá atrapalhando muito minha voz ou pode deixar assim? Por enquanto tá ok. Tá bom, é que tem um vizinho aqui fazendo algum tipo de reforma, então vamos nessa. Né? Essa frase dos bons Rami vem diretamente do texto do John Balance, né? Que é um texto muito impressionante, que é meio que uma descrição do assassinato do Pasolini, mas com implicações mais intrigantes. Aliás, o assassinato do Pasolini é cheio das implicações intrigantes per se, né? Já é um tema suficientemente esquisito. E essa música, ela tem, eu acho que essa música e os bônus do ofício, né, elas têm um parentesco aí, digamos, sonoro, que elas têm uma coisa muito forte de new wave, né? É oitentista, inclusive. Elas até de alguma maneira me lembram um pouco algumas coisas do Akira S, As Garotas que Erraram, né? Ali, nessas faixas tem uma conexão sua, né, Alex, com o que você fazia nos anos 80 ou o que você fez, né? Ou eu estou enganado? Uma delas é do Bones, né? Que é um cara que eu acho que eu nunca perguntei tua idade, Bones, mas eu parto do princípio que você é mais jovem que a geração do pós-punk ali, né? Mas eu acho que a conexão é a seguinte: o pós-punk ele tem um subgênero do pós-punk, o punk funk, é muito ligado a esse aspecto da música negra, dos baixos, dos grooves de baixos, né? E, em geral, no pós-punk, na New Wave, o baixo é um instrumento muito presente, né? No pós-punk, a gente teve uma espécie de troca de hierarquia, que foi a guitarra indo notavelmente para uma outra função, que não é a função do solo, mas é ou a guitarra rítmica, ou a guitarra numa função mais de climas, de texturas, né? Permitindo que na mixagem o baixo viesse muito para frente. É uma forte característica da New Wave e do pós-punk. E aí, nesse subgênero específico, que tem muito a ver com bandas inglesas, mas também um tanto com a No Wave nova-iorquina, tem muita influência do funk setentista. Né? E aqui eu estou pensando nas referências do Bond na geração noventista, por exemplo, Red Hot Chili Peppers e tal, você também tem muito a presença dessa influência do groove, né? É o Então aí próprio, o coincidiu, próprio funk você metal, citou, né? Dos sim, Infectus o funk Groove, né? metal. Você citou uma música minha e uma música do Bones, e você notou que elas dialogam muito diretamente. Como tem que ser, porque os dois baixos, na verdade, são do Bones, né? Mas a estrutura inicial de uma é minha e da outra é do Bones, e a gente encontra esse território comum no groove, né? Que é uma coisa que já estava lá no Akira S, né? Eu acho que a gente nunca botou o Akira e o Bones para conversar, né? Mas certamente eles teriam muitas coisas em comum, né? Então é curioso que sim, Soa tem uma relação forte com a Akira S, mas o Bones particularmente não é um filhote de Akira S, né? Ele é um cara que partiu mais ou menos das mesmas influências para chegar mais ou menos no mesmo lugar, né? É engraçado, eu tenho 40, né? Então eu sou dessa. Eu peguei ali essa virada lá do funk metal, né? Essa coisa toda. Sou filhote do Flea lá, aquela coisa toda. Mas a partir disso, que é igual eu falo, né? Que acho que praticamente tudo que eu conheço de música, né, no mundo partiu de Red Hot, que é uma coisa, né? Meio bagaceira. Mas porque eles tinham muita influência disso, né? Então, né? O início da banda é funk mesmo, e aí com isso eu fui caindo no pós-punk, que é, eu acho que esse território comum nosso, né? Que é super, que é onde eu me encontro mesmo. Que é essa coisa do groove, né? E letras, né?
malucas e essa coisa também da guitarra no seu foco, né? Porque ninguém aguenta mais guitarra, né, gente? Então, sim, né? Não precisa mais de guitarra no mundo, Ah, ah. né? Então, mas é isso, Não, aí eu acho que chega aí, né? Chega junto, né, nesse lugar, né? Partindo você de vê que pontos não é à diferentes. toa que o primeiro disco do Red Hot Chili Peppers, quem ele chama para produzir é um cara do Gang of Four, Sim, que é total. uma banda muito central nessa coisa do punk funk, né? Então, Uhum. sim, eu É, acho que a gente pertence ao mesmo galho aí desse é, subgênero. era uma outra banda, né? Na época que o Anthony Kiedis tinha aquela vozinha fininha, né? São os discos mais, digamos, obscuros, né? Do Red Hot Chili Peppers, antes do Give It Away, não sei o quê, né? Eram Uhum. bem mais funk mesmo, né? E, aliás, a Bones do Ofício, de quem, ela também me lembrou aquele groove carnavalesco, me lembrou também alguma coisa do. Me lembrou muito algumas coisas do Scove e da Máfia. Ele até regravou, né, uma música sua, né, Alex? Então acho que tudo meio que se converge, se dialoga ali, né? Fala do É, Bônus do Ofício aí, Bônus. então, essa música, acho que a minha principal inspiração ali foi Black Future, sabe? Então, né, eu sou o Rio e tal, então é aquela coisa de misturar, né, o samba carnavalesco, assim, e tudo mais, com um lance pós-punk, né, mesmo? Aquele baixo, eu acho que é um dos melhores baixos da música brasileira, assim, né? Tipo, dessa música do Black Future, e aí, eu não sei exatamente como que surgiu. Eu acho que surgiu primeiro o groove mesmo, né? A linha de baixo que eu fiz. E aí eu botei aquele bumbo que fica, né? Tum, 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 aquela coisa bem densa, assim. E aí eu falei, peraí, tem uma coisa aqui, tem uma coisa que tá faltando. E aí me veio já automaticamente isso, essa coisa de um groove mais groove ainda, né? Porque aí é o ápice do groove, né? O samba, o carnaval, tudo mais, é uma coisa que consegue desentortar qualquer coisa, né? Por mais dura que seja. E aí, quando eu coloquei isso, eu falei, opa, agora chegou. E aí, depois, né, foi construindo as outras paradas. Mas eu diria que o principal mesmo é a referência ali seria 100% Black Future, saca? É legal porque o, o único álbum do Black Future, para mim, é um dos grandes prediletos dos anos 80, assim, até hoje eu acho um puta disco legal, grande referência. Aliás, eu tenho a honra de estar lá, né? Eu estou numa faixa junto com o Paulo Miklos, com o Edgar Escandurra e com mais convidados, assim. Então, eu acho que para mim é muito divertido ter feito parte desse disco, que foi produzido pelo Thomas Papo, né, no Rio de Janeiro. Eu dei Uhum. uma passada pelo Rio e botaram para dentro do estúdio, falando: grava um back, hein? Grita aí numa música chamada No Nights. No Nights! No Nights! Vamos lá, muito, muito me diverte estar nesse disco aí. Grande referência. Mas essa eu não sabia da sua participação, né? Bom saber. Agora, As Núpcias Ósseas é um disco com muita, digo, muito sample, tem muito pedacinho ali, né? Como é que vocês foram construindo esse disco aí, né? Vocês se reuniam ou teve muita troca troca eletrônica, né? De partes? Como é que vocês conseguiram visualizar cada música, né? E juntar essas partes e tudo mais, né? Fazer um trabalho de banda, digamos. Cara, a gente tem muita sorte que as nossas coisas vão meio que naturalmente encaixando, né? É um trabalho complexo, mas aí a gente costuma dar os méritos pro operador, né? Que é quando a coisa certa surge na hora certa e encaixa, né? Por exemplo, a última música tem uma faixa secreta ali, depois de um silêncio, né? Veio da pasta de coisas mais antigas do Bono e matou, absolutamente matou a pau. Então, para mim, estava faltando exatamente um fragmento que jogasse o disco para cima no final, acabasse bem, né? Então, eu diria que ao mesmo tempo, sim, é um puta trabalho detalhista, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer, de ficar fazendo essas costuras e tal. Mas a gente é sortudão, porque as pecinhas vão aparecendo de tal forma que não é.
um inferno montá-las. Trabalho com o Bones, acontece uma sinergia que bota a gente mais ou menos no mesmo lugar e, consequentemente, o trabalho acontece assim, né? É muito legal. Eu Até acho que tem uma coisa muito da gente estar no mesmo lugar também, né? Em termos de objetivos também, sabe? é, Então a coisa meio que liga, né? Como se ligasse a conexão dos dois cérebros, assim. E uma coisa também de não ficar cheio de coisa de ego, assim, de né, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui não sei o quê. Então ficar querendo puxar demais para um lado, né? Não, é isso mesmo, tá certo. Beleza, fechou, todo mundo, tem isso, tem isso. né? Então, você acha que facilita, né, a coisa porque essa coisa de banda, né, tem muito esse negócio de uma relação, assim, de poder, né, de um Disputa de querendo, espaço. É. e tal. Então, assim, eu acho que a gente meio que, né, com essa nosso treinamento aí também né, de mágico também, meio que, tipo, tira isso do lugar, né, Tem uma terceira cabeça que é uma outra resolve coisa, tudo. assim, a gente não importa, o que importa é o que a gente está fazendo. Fazer aquele famoso clichê que todo jornalista escuta. O Alex deve estar careca de ouvir que é aquele fazer o que a música pede, né? Mas é isso. Tem que ser, né? O Flip tem uma frase que não é o músico que toca a música, é a música que toca o músico, né? O Flip do King Crimson, ele é tido como um cara muito autoritário, mas se você assistir o documentário, o longa-metragem sobre os 50 anos da banda, você vai ver que ele está em busca desse lugar aí, né? Então, às vezes, a gente tem processos nos quais a gente tende a forçar a barra para fazer uma entrega que é a música que está pedindo, né? No nosso caso, como nós temos uma percepção muito similar do que a música está pedindo, quando alguém, um de nós, apresenta a solução adequada é a solução. Eu diria que a metade do disco, né? A gente tem a Teach Flash Death, né? Harrison Ford Said. Eu queria, antes de mais nada, vocês fizeram uma mistura aqui de um tema, tem cinema e tal, mas você ouve a música, você fala, pô, os caras enfiaram até o Chico Science, a Nação Zumbi aqui, ficou legal. Essa é uma música para mim, se fosse escolher digamos, uma música de trabalho radiofônico, eu escolheria essa, que essa para mim é o grande hit aí das núpcias ósseas. E essa é a que a gente fez mais junto, né, Sim. Boris? Que teve mais ping-pong entre nós, né? Uhum. Ela começou com uma demo, né? Uma demo do Alex com. É bem simples, né? Tinha um loop assim de bateria e tal. E a letra, e quando eu ouvi ela, eu falei assim, porra, massa, mas eu senti que tava faltando alguma coisa. E aí, pensando, eu falei assim, era a coisa do homem branco, que era, são, né? Esse refrão, que essa frase se repetia, né, várias vezes. E quando eu ouvi, eu falei assim, cara, preciso de uma coisa aqui para dar aquela coisa da visão do homem branco, né, sobre as civilizações primitivas, né, Uga Uga, né, aquela coisa assim. E aí eu falei assim, cara, me veio esse homem branco, pera, só meio como esses filmes mesmo bizarros e que tratam tudo que não for americano como uma coisa, né, tipo de O Homem das Cavernas. E aí, a partir disso, eu comecei a catar esses samples, né? E aí, peguei 99 Problems do Jay-Z, tirei a batera, botei o riff de A Praieira, do Chico Science, meti uns trecos do Titãs, sei lá, mas nem lembro mais o que eu coloquei. Porque tem isso, né? No Displicina, eu sou a parte bagaceira da banda, né? O Alex, ele é o intelectual e eu sou eu vou, sei lá, tem música aí nossa que não sabe ainda que eu sampleei Careless Whisper. Então, assim, o meu funcionamento é meio assim, sabe? O funcionamento é mais amplo, né, eu diria. E aí, e aí chegou, aí bateu. Aí quando eu ouvi a coisa junto, aí eu fiz o baixo e tal. Eu falei, ah, tá, agora eu acho que chegamos. Aí mandei de volta pro Alex, ele curtiu. E Cara, mas foi aí muito rápido, né? Porque você ouviu a demo, você já devolveu, você chutou foi. de primeira de volta, né? Mas é isso, eu acho que essa coisa tem esse lugar que é que nem o Lynch fala também, né?
que as ideias estão aí, a gente só captura, né? Então, você mandou né, como se diz, a deixa, e eu meio que pá, capturei. E eu acho que é isso também, essa coisa de trabalhar rápido, é uma coisa que eu aprendi muito tarde, eu gostaria de ter aprendido isso antes na vida, que é não ficar neurando, não ficar parado e, não, tá vindo a ideia, tá, então vamos ver lá, o Jay-Z, beleza, botou aqui, tá, coloca outra coisa, vai, e se para não ficar paralisado e ficar duvidando de si mesmo se a coisa está funcionando ou não, né? Se você tá fazendo a música, você tá balançando, tá groovando, tá rolando, então esquece, tá jóia, sabe? Então acho que é isso que fez ela sair tão rápido assim. Tem um termo que eu brinco de usar, que é o Exu do preset, né? O povo da música autoral fica maluco quando alguém de uma música mais tecno-primitiva usa, por exemplo, um preset de alguma coisa, né? Eu E, eu era desses antigamente. eu tenho a ideia de que quando atende, atende. Isso que você falou, bateu, funcionou, é isso aí, né? Então tem um treco lá que você não precisa fazer uma crítica do grau de autoralidade do que você está fazendo. Se você botou o troço para funcionar, esse é o lado primitivo tribal, né, da música. Se funciona, funciona, cara, porque na verdade a posse de tudo é coletiva, né? A imaginação Exato. humana é uma única imaginação, né? Claro que a gente está numa sociedade que está organizado de outro jeito em relação à criação autoral e tal, né? Mas eu acho que a gente pode trabalhar loucamente entre esses dois polos e, ao mesmo tempo, ser super complexo, autoral, e em busca de referências muito sofisticadas, ou se servir na prateleira das soluções imediatas que funcionam. Eu queria saber como é que vocês juntaram, né? Tudo isso que vocês falaram, a praieira e os outros samples, como é que vocês juntaram isso aí com o Harrison Ford? Eu me divirto muito, eu nunca esqueci disso. No meu tempo de sete, tinha uma entrevista do Harrison Ford que ele usou essa expressão tit flash death, que significa que num filme daqueles filmes de terror mais normais, sempre que alguém paga peitinho, daí alguns planos alguém vai morrer, né? Então, tit flash death, né? Eu fiquei com essa porra na cabeça. Eu queria, sei lá, montar uma playlist. Eu tenho essa frase na cabeça desde então, né? E aí é engraçado que a letra não explica isso, né? Mas é esse, mas é esse o contexto. E, aliás, antes de a gente continuar aqui, em vários momentos, vocês citaram o tal do operador. Agora, Ó, esse é um sinal da esse é o pergunta que eu ia sinal. fazer. Deve ser o tal do operador. O que que é o operador aí? Quer falar, mano? Tem essa figura, né, que é muito presente na obra do Burroughs e também tem esse método dele, né, como é que é o nome? Corrupt Technique, né, que é essa técnica de escrita que, eu esqueci o outro camarada que criou isso com ele, Alex. O Brian Guy. Isso. Então, que consiste em pegar textos, né, já prontos e cortar as palavras, botar dentro de um saco e tirar aleatoriamente, ou variações disso, né? E aí creditar isso ao operador, né? A algo que está te fazendo escolher essas coisas que são aleatórias, mas que no final vão se encaixar ali e produzir uma coisa nova, né? Então, isso foi muito presente, né, no processo todo, tanto nessas questões, por exemplo, desse caso, né, desse transe involuntário aí de almoço nu, quanto no próprio processo, né, de feitura do disco, de inclusive coisas fortuitas mesmo, de estar acontecendo e de repente falar, não, peraí, isso encaixou aqui. A própria última música, né, que é essa faixa secreta, Você ela, falou que é de anos atrás, ela é de essa música. 2006. Ela é de 2006. Eu sou desse tipo de pessoa que guarda as coisas do Eu computador, do primeiro computador que teve na vida.
E é assim, eu até quando eu mostrei, né, eu falei assim, eu acho que essa letra é meio, talvez ela seja juvenil demais, né, porque, sei lá, eu tinha o quê, 20 e poucos anos. Ah, Mas aí, perfeito. pois é, e aí eu acho que é isso também, acho que na época eu não tinha nada para encaixá-la, né, então para mim ela era uma coisa nada a ver. E aí nesse contexto é isso, então eu falei, pô, encaixa total agora, né, nesse contexto aqui, desse disco. E aí, e o próprio groove também, a linha de baixo era uma coisa também que eu tinha, acho que até de antes disso. Na época quando eu comecei a tocar, então dessas coisas que você grava uma vez e depois você sempre rememora, assim, né, uma das primeiras linhas que eu já fiz e tal. E então eu adaptei, e aí ela foi a música número 13, né, que aí, porra, no 13 é o É, arcano da morte no a tarô e morte no tal. tarô. Então, encaixe, né? Todos esses encaixes aí que trouxeram essa ideia do operador estar sempre presente, né? Sempre deixar para o acaso algumas coisas, né? Não querer controlar demais o processo, sabe? Tá, numa Na, linguagem na, mais na- digerível, o operador seria a inspiração. é, Sim, o Burroughs tem uma frase a respeito de você não saber o que você sabe. A gente não sabe o que a gente sabe, né? Então a gente precisa acessar o que a gente sabe, não sabe que sabe, né? O caráter ele tem coisas que vêm antes dele e coisas que vêm depois na mesma linhagem. Antes, a gente tem uma coisa criada pelos surrealistas que eles chamavam de cadáver exquis, o cadáver elegante, numa tradução possível, que é você ir dobrando um papel, cada pessoa escreve uma parte, uma linha do texto, e dobra para que o outro escreva a próxima linha, sem ter visto as linhas anteriores. E aí você desdobra e você vê a totalidade do texto. O Karachi usa isso, partindo inclusive de textos alheios, né? E o Bowie ele foi mais longe, numa determinada ocasião, por volta do disco Outside. Ele estava trabalhando com um programa de computador que fazia isso. O programa automatizava o caráter, né? Fazia essas montagens aleatórias, mas que, segundo o Burroughs, não são aleatórias, né? São acessos a um outro nível de consciência, né? E essa coisa que vem dos surrealistas mesmo, né? Passando pelos beatniks, com a escrita automática e tal, né? Como é que você descobre caminhos para desbloquear a sua inspiração para acessar uma criatividade não tensa, né? Que passa totalmente por fora das nossas angústias criativas e desemboca pela via do ocidental, do uso desses métodos de desbloqueio e tal, né? O David Lynch, que a gente já falou, é um cara que trata muito disso, né? Como ele chama de pescar em águas profundas, né? Como é que você pesca esses peixes maravilhosos que habitam águas mais profundas, né? É. Como é que você vai para esses estados de imaginação? E, pessoal, assim, pensando musicalmente, né, na obra, no trabalho que vocês fizeram, assim, é claro que rotular é uma coisa muito limitadora, né, mas musicalmente, assim, que disco, que tipo de disco, que música que vocês fizeram com as núpcias ósseas? O que você acha, Bruno? porra. Acho que a gente comentou um nome assim, que era? Bom, eu acho que um punk funk noiado, talvez, eu diria isso. Acho que é a Eu, 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 melhor, eu a melhor pedi para o descrição. Bonis tentar definir, porque assim, eu sou filhote do pós-punk totalmente, né? Então, para mim, na lata, eu penso em pós-punk, né? Mas um punk funk noiado é legal. E se o George Clinton e o Stockhausen tivessem um filho que fumasse crack? Eu acho que esse filho é o Displicina, sabe?
E assim, para mim, pelo menos, eu acho que a gente não tem, né, nenhuma. Nunca foi sobre isso, né? Sobre uma coisa de público, ou o que quer que seja, né? A gente se juntou para fazer o que tinha que ter feito, tinha que ser feito. Eu acho que é isso, assim. Qual foi o primeiro nome que você falou? James Brown? Josh Clinton. Ah, George Clinton. Josh Clinton. Eu estou perguntando porque quando o Miles Davis fez o On the Corner, ele definiu como um choque entre James Brown e Stockhausen. Sim, Você vê que é meio. é meio que a mesma, o mesmo território aí, né? Pô, aliás, essa parte final do disco, ela é, digamos, a parte tem esse quê dadaísta, digamos assim, mais aflorado, né? Que são pelo menos umas quatro, como eu tenho chamado, vinhetas, né? Que é a Bardo, Antibardo, as Núpcias Ósseas 4, o que diria Joseph Campbell, né? Daí vem as Núpcias Ósseas 5, né? Por que que vocês se uniram tudo? Aliás, por quê? Assim, qual foi quando vocês pegaram todas as músicas? Bom, vamos montar o disco. Como é que foi essa hora de parir a criança, de a ordem das faixas, né? Eu, eu sou a velha da coxa de retalho. Que eu, no final da montanha tinha um retalho muito grande. Aí eu cortei o retalho. As núpcias Um, ósseas, um, dos, né? um dos objetivos era ter 13 faixas, por causa do arcano 13 do tarô, que é a morte, né? Então, e também tinha uma das vinhetas baseadas na fala do Ayrton Moá, que faz toda uma relação entre Oppenheimer, a destruição nuclear da humanidade, papapá. Ela estava um pouco longa demais, porque ele fazia uma citação de Joseph Campbell. Eu não lembro se foi ele que usou no vídeo dele ou se eu que fui buscar a citação. Mas aí o que seria uma das vinhetas estava longa demais. E aí eu descobri que a gente podia deslocar a fala do Joseph Campbell, que é um cara importante também nesses contextos que a gente está falando, né? Que é um cara que estuda as imaginações ditas primitivas e tal, a arquetipia toda da coisa. Eu percebi que a gente podia tirar ela do meio das vinhetas e transformar ela numa faixa com uma base musical, né? Então, foi isso. Foi para dar uma sequência no que estava sendo ouvido, uma sequência conceitual no que estava sendo ouvido, mas criando uma variação, transformando uma parte disso, que era uma fala meio longa, numa música com uma base musical, né? Inserida entre as vinhetas. Legal. Ficou bom. E você citou uma, que é um texto do Léo Lama, é uma postagem do Léo Lama sobre o bardo, mas não é o bardo tibetano. O bardo tibetano está mencionado na faixa, no começo do disco, né? Mas ele usou o bardo como símbolo de mortos-vivos na cultura da nossa sociedade, que são pessoas que estão vivendo, mas na verdade estão mortas porque a vida delas não tem nenhuma, não tem alma, né? São repetições de comportamentos. E aí eu achei que era interessante essa brincadeira essa inversão do termo bardo, que é um termo que diz respeito ao período entre quando você está morrendo, você morre, tem um período que é o bardo, que é quando você está se reorganizando para descobrir que você está morto e ser encaminhado para onde você vai, né? O bardo isso pode inclusive ser ritualizado na cultura tibetana. Isso é ritualizado, né? O que se faz durante um tempo com o corpo, como é que se encomenda a alma, né? Uhum. Para ir adiante, esse tipo de coisa. E aí eu achei interessante a postagem do Léo Lama, que é um dramaturgo, e é um pensador interessante, essa brincadeira que ele fez com a ideia do bardo, e eu pedi para ele gravar. Ele comentou numa outra postagem que ele estava entrando em estúdio para gravar alguma coisa relativa
as peças uma peça de teatro dele. Eu falei, porra, aproveita aí e grava aquele texto que você escreveu. E aí ele mandou a voz gravada, né? E aí a gente fez esse trabalho de montar com uma base e tal, enfim. Quem que fez aquela brincadeira mesmo com o Akira te Eu, eu, ameaçando? eu, eu Miguel Balela arremedando o Akira. O Akira estava brigado comigo e ele teria dito, eu não sei o que realmente ele falou com o Miguel Balela, mas o Miguel Balela arremedando o Akira, falou, vou matar o Alex Antunes, meus amigos corintianos da Zona Leste, vou matar o Alex Antunes. E aí isso, um outro amigo nosso roubou essa frase de uma conversa, mandou para mim e foi voando para o disco. E o funeral de Alex Antunes é uma sobra engraçada do meu disco, o Death Disco Machine, que eu trabalhei com um vocalista de Recife, da banda Exechus, o João, e ele fez uma série de takes e me mandou, né, de uma letra, de uma música que tem no meu disco. E aí, no final, ele falou de brincadeira, não. Esse é o funeral de Alex Antunes. E aí, claro que isso foi parar numa pasta e foi usado numa música nova. Ou seja, cuidado com os áudios que você manda pro Alex aí, de repente você acaba num próximo disco aí. Tem uma chance grande disso acontecer. Aliás, eu acabei fazendo as pazes com a Akira, porque a Akira, em seguida, ele ouviu o disco. Eu usei também, nas vinhetas, a base, a programação é do Akira. Uma coisa muito antiga, da década de 80, né? Mas é um clima que sempre me interessou. E eu meti numa pasta e falei, um dia eu vou usar isso, né? E aí eu usei como base das vinhetas, com o devido crédito, está lá a programação, Akira S, tal, eu avisei. E aí, quando ele foi ouvir o disco, ele deu de cara, deu de ouvido, disse, pô, eu vou matar o Alex, não sei o quê. E aí ele falou, pô, mas eu não sou violento. Eu falei, ó, não fui eu que gravei isso veio parar pronto na minha mão, é alguém te imitando. É um matar metafórico, não se E, é- preocupe. e aí nós reatamos por conta disso, né? Legal. Bom, a gente está chegando aqui ao final. Eu vou aqui na descrição, tem os links, né, para o pessoal que ouviu o disco. Eu queria agradecer aí a vocês, Alex, valeu, valeu, Fernando, prazer essa conversa aí. E ó, ouçam o disco, que é, pô, depois de assistir todo esse papo e não ouvir o disco, é sacanagem, é um disco legal, né? Para de ouvir as E mesmas é, coisas, vai ouvir músicas diferentes, com músicos bons.